E não é que sextou? Sextou, pessoal, sextou. E se sextou, eu disse essas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer para vocês uma história. É uma história sobre um lago, o Lago Lanier. Esse lago, ele começou a ser muito falado, principalmente a partir de 2012. Pessoas que relatam avistar uma mulher vestida de azul sem as mãos. Pessoas que estão ali nadando, estão aproveitando o lago e que se sentem puxadas para o fundo do lago e não conseguem sair do lago. Quando conseguem, contam suas histórias. Tudo isso vai começar a fazer algum sentido quando a gente entender como esse lago surgiu, porque essa história ela é bem mais antiga do que a gente imagina. A gente consegue chegar pelo menos aí até 1830. Claro que existia um antes disso, mas em 1830 vai acontecer uma coisa conhecida como a Trilha das Lágrimas. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu sempre tenho um grande prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. A minha parceria com a Insider já dura algum tempo e eu já pude perceber muitas diferenças de tecido, muitas diferenças de textura de tecido. E não é que a Insider trouxe pra gente novas cores de roupas, novas opções de cores, novas opções de tecido. As roupas não desbotam, elas desamassam no corpo. Também tem aquele sistema que ajuda a regular a temperatura do corpo. Tecidos diferentes, texturas diferentes e também texturas muito gostosas e ao mesmo tempo a mesma qualidade. Pensando no planetinha, os tecidos da Insider, eles também utilizam pouca energia elétrica, pouquíssima água na fabricação dos seus tecidos e tem uma coisa muito legal, se você descartar da forma correta, ele simplesmente se acaba, deixa o nosso planeta e assim a gente também mantém um planeta um pouco mais limpo. Então se você quer conforto, tecnologia, beleza, cores diferentes, sempre novidade, peças versáteis, peças extremamente confortáveis, se joga na Insider porque você vai ter tudo isso na peça que você escolher, na cor, no tamanho que você escolher, sendo você homem ou sendo você mulher. Então, usa o meu link que vai estar disponível no comentário fixado e também no box de descrição. Aproveita, escolhe as suas peças da Insider e usa o meu cupom de desconto, que é o cupom JOYCE12, o cupom desse canal. Usando o cupom JOYCE12, você tem 12% de desconto em todas as peças da Insider. Agradeço a Insider, agradeço a vocês, bebês. E agora vamos começar o vídeo. O Lanier, ele é um lago artificial. Ele foi projetado por volta de 1947 de acordo com a necessidade de um lugar que estava em expansão, que estava com a população se aumentando a níveis muito altos e que também estava tendo uma economia já bem mais aquecida, que era a maior ali, a capital da Geórgia, que é Atlanta. Esse local que nós vamos falar hoje, ele fica em Fort Side, na Geórgia. E a época em que eles decidem, então o governo decide levar alguns engenheiros para poder projetar esse lago, eles já tinham ali alguma ideia de que eles precisariam desembolsar um dinheiro grande para poder tirar as pessoas que moravam no local. Não era um número tão grande de pessoas, mas era um número grande o suficiente de preocupações. Existiam pessoas ali, fazendeiros, pessoas que tinham lojas, tinha toda uma estrutura armada ali, pessoas que estavam vivendo suas vidas com igrejas, cemitérios, principalmente cemitérios. O local, ele tinha em torno de 20 cemitérios e as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, quem estava deixando as terras, porque o governo estava comprando essas terras, o que seria feito com todas as pessoas que estavam lá. Eles queriam que aquelas pessoas elas fossem retiradas e colocadas em outras lápides, outras sepulturas de forma digna. E o governo teria prometido isso para as pessoas. Afinal de contas, quando tudo ficasse pronto, eles fariam como se fosse ali um desvio no rio para que o lugar todo fosse inundado. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, esse rio, que é o rio Lanier, ele tem mais de 1.114 quilômetros de costa e também chega a 47 metros de profundidade. E aí o que acontece na visão, né? Como é que a gente consegue enxergar mais ou menos isso? É um lugar bonito, muito bonito. Eu achei um pouco sombrio, mas é bonito. Tinha a parte onde tinham as montanhas.
e essas montanhas hoje parecem ilhas. Então a gente vai precisar voltar para o ano de 1830. E eu tenho que deixar uma coisa muito clara para vocês. Os nativos, eles possuíam essa terra era deles, e inclusive esse local ele era cheio de lugares considerados como sendo lugares sagrados, inclusive também os próprios cemitérios indígenas, que é uma coisa que a gente sabe muito bem pelas histórias do Stephen King que não é bom mexer. E no ano de 1830, uma ordem muito terrível chegou então para os nativos, que foi a seguinte: eles teriam que sair da Geórgia e se deslocar em 1.600 quilômetros até as reservas em Oklahoma. Então o governo disse o seguinte para eles: olha, vocês têm essas reservas aqui em Oklahoma, a gente separou aqui para vocês, então vocês vão deixar a casa, vocês vão deixar a terra, o que vocês conseguirem carregar, vocês carreguem. Então tinham pessoas, por exemplo, que podiam ter ou não um cavalo, então muitos conseguiram chegar até Oklahoma, só que 15 mil não conseguiram. À época, essa caminhada, essa mudança de local, ela ficou conhecida como a Trilha das Lágrimas. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que aconteceu com eles para que tantos deles não conseguissem chegar até as reservas? Os nativos, eles saíram com o que eles tinham, e quando eles tiveram que se deparar com o inverno em meio a terras que nem sempre eles conheciam tão bem, muitos não conseguiram aguentar e ficaram pelo caminho. Eles assim acabaram então tirando, né, dos nativos americanos a terra que para eles era importante e colocaram eles então nessas reservas de Oklahoma, ou pelo menos os sobreviventes. Isso nós estamos falando do ano de 1830, só que os anos eles vão avançando até chegar um período, por exemplo, em que as pessoas vão começar a morar nesses locais. Então existiam ali, como eu disse para vocês, várias cidades dentro, né? Não chegavam a ser cidades, eram pequenas vilas que tinham ali o seu nome, como era o caso, por exemplo, de Oscarville. Oscarville era um lugar muito pequeno, porém, Oscarville era um lugar considerado seguro para que pessoas negras pudessem morar junto com pessoas brancas nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu nessa época foi: eles trabalhavam com plantações, também coisas que eram difíceis de acontecer, aconteciam em Oscarville. Como, por exemplo, você ver uma pessoa negra ter um bar, você ver uma pessoa negra ter um estabelecimento importante, um estabelecimento comercial, existia igreja, existia uma estrutura boa aí naquela localidade e eles conseguiam viver em paz. Não eram totalmente juntos, então tinha um pedaço ali quase todo, né, em quase toda a totalidade do local, as pessoas eram brancas e existia o pedaço onde moravam as pessoas negras. A colheita de algumas pessoas eram melhores do que outras, então normalmente quando isso acontecia, eles acabavam trocando muita coisa ou até mesmo dividindo a sua colheita com as pessoas que tinham conseguido menos. Isso acontecia até muito mais do lado das pessoas que eram negras do que das pessoas que eram brancas. Então lá era considerado um bom lugar para se viver, pelo menos para se viver junto com pessoas brancas, e tudo parecia correr muito bem, até o ano de 1912. No ano de 1912, algumas coisas estranhas vão começar a acontecer. Vai ser o caso, por exemplo, de uma mulher branca, que vai relatar que ela acordou e viu um homem negro parado em frente à cama dela. Isso já fez com que algumas pessoas fossem até ali a comunidade ali das pessoas negras e perguntasse se alguém tinha ido até a casa dessa senhora. Ninguém conseguiu encontrar a pessoa, ficou dito pelo não dito, até que uma coisa mais séria vai acontecer, que vai ser quando eles encontrarem uma moça chamada May. Alguém teria feito mal intimamente a essa moça e eles queriam descobrir quem era a pessoa que tinha feito aquilo com ela. E aí existem algumas versões para essa história. Existe uma versão que eles encontraram um espelho, como se fosse um espelho diferente, aqueles espelhos de bolso, e teriam perguntado para um rapaz, esse rapaz ele era negro, e perguntaram de quem era aquele espelho, se ele sabia de quem era o espelho, e ele disse que o espelho era dele, só que o espelho tinha sido encontrado junto com a May. Nesse momento, eles apontaram ele ali na mesma hora como sendo o responsável pelo que aconteceu com a May. A May teria passado por várias, acho que vocês estão entendendo as situações que a May passou ali, até que a May acabou perdendo sua vida. A May não estava mais consciente para contar quem teria sido. Eles pegaram esse rapaz, conseguiram chegar a mais dois, então tendo assim
3 pessoas sendo responsabilizadas pelo que aconteceu com a May. A confusão, ela foi muito grande, inclusive esse homem, ele teve justiçamento ali no local mesmo, ele nem foi julgado, não aconteceu assim nada legalmente com ele, foi a própria comunidade que acabou fazendo a justiça e ele foi colocado como se fosse em um poste. E conta-se que diversas pessoas ficaram ainda dando disparos nesse rapaz, mesmo depois que ele já tinha ido a óbito. Os outros 2 teriam sido mandados para as autoridades e receberam a pena capital pelo que tinha acontecido de forma muito rápida também. E aí eu faço a seguinte pergunta: o que os outros tinham a ver com o que tinha acontecido? Primeiro, ninguém tinha provas que esses rapazes eles tinham feito qualquer coisa com a May. Mesmo assim, houve, né, toda essa justiça que foi feita, porque basicamente eles entregaram para as autoridades ali competentes da época para que fizessem um julgamento e tal, e eles teriam feito com as próprias mãos. Nesse mesmo dia, eles receberam a seguinte ordem: nós queremos vocês fora daqui, não queremos mais nenhum de vocês aqui, não queremos mais ninguém de pele negra nesse local, vocês vão embora. Existiram algumas pessoas que acharam que aquilo era só um momento, que eles estavam com raiva, muitos não, tá? Muitos simplesmente juntaram tudo que tinha e foram embora. Outros que eram mais antigos e também tinham pessoas ali que conhecia, né, que acabava ali tendo até o que a gente pode chamar de uma certa amizade, imaginou que tudo aquilo passaria rápido, mas não passou, a coisa não passou rápido e foi ficando pior a cada momento. As pessoas que foram rapidamente embora, elas acabaram se dispersando, alguns acabaram indo para o norte. A gente sabe que a parte do sul, ela sempre foi mais preconceituosa, então alguns acabaram indo para o norte, porém, essas pessoas, mais uma vez, eu vou ressaltar aqui, eles tinham estabelecimentos comerciais, eles tinham casa, eles tinham terras, eles tinham muita coisa e eles não puderam levar nada. Tiveram pessoas que acabaram doando as suas terras para outras pessoas conhecidas ali, pessoas brancas conhecidas, e outras vendendo ali a quase valor nenhum para poder se deslocar, de repente comprar uma passagem para poder ir embora. Meio a tudo isso, as pessoas mais velhas, que eram também mais respeitadas e mais conhecidas, elas decidiram ficar. Decidiram não aceitar que iriam expulsá-los de suas casas e decidiram ficar. Certa noite, tá? Para ser mais exato, isso aconteceu durante a noite. Eles decidiram pegar essas pessoas, tirar de suas casas. Então vocês imaginem, né, essa cena, como isso tudo aconteceu. Eles tiraram essas pessoas de suas casas e levaram para o rio. Lembra que eu disse para vocês que existiu o rio, que inclusive é o rio que vai acabar alimentando esse lago artificial? Pois bem, esse rio ele era extremamente fundo e disseram o seguinte para eles: vocês atravessem o rio a nado. Quem conseguir atravessar o rio a nado consegue ir embora. Se vocês não atravessarem ou ficarem para trás, vocês não vão sobreviver. Essas pessoas acabaram então indo para as águas e começaram a tentar atravessar esse rio. Inclusive tem um homem que é muito conhecido aí dentro dessa história, que é um homem chamado Bob, que ele fez parte então dessa travessia do rio a nado, e ele foi com a sua esposa e com seus 2 filhos. Então não eram apenas adultos, não, tinham pessoas ali de todas as idades, inclusive mulheres ali segurando seus filhos. E obviamente essas pessoas elas não conseguiram atravessar esse rio. Então isso foi uma coisa que marcou muito esse pedaço da comunidade, né? Principalmente vindo de pessoas que eles não esperavam, que eram pessoas que eles já consideravam algum grau de proximidade. E sim, eles colocaram eles na água e disseram: atravesse. Só uma curiosidade aqui, nesse ponto existe uma ponte, só que eles proibiram essas pessoas de atravessarem a ponte, disseram que eles não iam atravessar a ponte, eles iam atravessar o rio a nado. Então começa essa travessia e várias pessoas ficaram pelo caminho. O Bob, por exemplo, que à época foi com a esposa e também com seus 2 filhos, apenas ele conseguiu sair do rio com vida. E era o tipo de rio que você não podia voltar para tentar pegar as pessoas. Se você voltasse, você acabava se afogando também. Então eles passaram por essa situação, conseguiram, né, alguns poucos conseguiram fazer essa travessia e foram se dispersando pelas cidades vizinhas. No ano de 1940, eles decidem mandar um grupo de engenheiros para estudar a possibilidade de pegar aquele local, esse local que aconteceram todas essas coisas
tanto com os nativos americanos, também com um grupo de pessoas negras que moravam em Oscarville, e decide que ali seria um ótimo lugar para se fazer um lago, onde eles poderiam produzir energia elétrica, mandar também água, né, para Atlanta, e isso facilitaria a vida de todo mundo. Isso foi medido, isso foi pensado, só tinha um problema. Existiam pessoas morando nesse lugar e eles precisavam comprar as terras dessas pessoas. O governo então começa uma grande campanha comprando terras que estavam já sem moradores, não era todos os lugares também que tinham moradores, tinha muitos lugares aí conhecidos como cidades abandonadas, ainda era meio mato o negócio todo ali. Eles começaram a comprar para poder transformar o lugar então nesse lago. Só que vai chegar uma parte que é justamente a parte onde tinham pessoas morando, onde principalmente aquelas pessoas que colocaram aquelas pessoas negras para fora também tinham a sua comunidade lá. Tinha os seus negócios, tinha a sua igreja, tinha os seus 20 cemitérios, era uma região com muito cemitério e tudo isso preocupou as pessoas. O que será feito disso aqui? O que será feito de 20 cemitérios? A gente exige que vocês coloquem essas pessoas no local digno. Faça novamente o enterro dessas pessoas com dignidade. E isso era uma questão importante para os moradores do lugar. Eles logo prometeram para essas pessoas que isso seria feito o mais rápido possível e começaram a evacuação. E não foi uma coisa fácil, porque tinham pessoas que não queriam sair de lá, não queriam abandonar suas casas, a sua forma de viver, e muitas vezes também o dinheiro que o governo oferecia por essas terras não era o que eles esperavam receber. Logo, eles não tiveram muita opção, porque o governo começa negociando, depois ele simplesmente chega e fala: olha, ou você aceita, ou você vai sair com uma mão na frente e outra atrás, porque a gente vai te arrancar daqui, porque a gente precisa transformar isso aqui num lago. Você tá conseguindo entender? E aí logo, né, ou você vai ou você vai. Muitas pessoas acompanharam o esvaziamento do cemitério. Uma empresa foi contratada para fazer esse trabalho. Logo, a empresa ela emite um comunicado dizendo que todas as pessoas que estavam enterradas naqueles 20 cemitérios, elas tinham sido removidas e que estava tudo certo, ninguém precisava mais esquentar suas cabeças, porque tudo estava ali correndo muito bem. Então as pessoas vão embora e o que acontece é o seguinte: esse lugar, ele tinha igreja, ele tinha árvores muito altas, assim, árvores que eles consideram árvores adultas, né, então bem antigas no lugar. Eles também tinham pistas de corrida, que nem tinha cimento, não tinha nada, era só terra, mas tinha ali o lugar que o pessoal assistia na arquibancada, mas tinha muita estrutura mesmo. E simplesmente, quando eles terminam, né, todo o projeto ali do lago, eles não retiram nada, eles não derrubam nada, eles simplesmente inundam. Então, em 1957, eles fazem o preenchimento do lago com a água desviada dos dois rios. Durante esse período também, ninguém sabe muito bem o motivo, não consegui encontrar. Parece que 20 pessoas que estavam no local na hora que eles acabaram, né, que teve as barragens ali, acabaram sendo derrubadas para que a água pudesse ali entrar e realmente formar esse lago, elas também acabaram perdendo a vida aí nesse processo. Então, não sei se eram trabalhadores ou pessoas que estavam curiosas para ver e de repente a coisa foi, né, um pouco mais forte do que se imagina, porque não deve ser uma cena muito bonita. A água, né, ela tem uma força muito grande e eles acabaram então criando esse lugar gigante. Quando você olha, é muito grande, assim, é um lago enorme, é um lago lindo, só que é um lago muito misterioso. Depois de 1957, as pessoas que estavam ao redor, que começaram a morar ao redor do lago, aquilo, mais uma vez, esse lago ele foi projetado para que fosse produzida energia elétrica, para que fosse distribuída água, tinha muitas coisas ali importantes que seriam feitas com essa água, mas também eles acabaram encontrando nesse rio uma forma de distração para as pessoas. Então, quando chegava o verão, as pessoas acabavam indo para esse lago para que eles pudessem se refrescar. Depois, com o tempo, andavam de barco, tem barcos ali, quando você olha, parece que você está vendo mesmo o mar, cheio de lanche, iate, jet ski, muita coisa mesmo. E as pessoas sempre contavam como se fossem lendas, então tinham algumas lendas que elas eram um pouco mais famosas, que é o caso, por exemplo, da mulher que aparecia de azul. Dava-se uma história de que tinha uma fantasma que aparecia no rio, exatamente no rio, tá? Na água do rio. E ela dava um grito, e no momento em que ela gritava, essa pessoa acabava perdendo as suas forças
e ela acabava puxando você. Bom, a história foi ganhando corpo e diversas pessoas começaram a ver essa mulher. Então eles contavam ao redor, contava a escola, contava de um para o outro, ali a questão toda dessa mulher que usava azul. E as pessoas também diziam que o vestido dela era azul e que ela não tinha as mãos. Por algum motivo, a fantasma não tinha aí essas duas partes do seu corpo. Logo, a história foi se espalhando, eles chegaram até fazer algum tour, tá? Um certo tour ali para que as pessoas pudessem saber da história da dama, né? Da dama do vestido azul e tudo mais, da dama do lago, e muita coisa foi sendo sabida a respeito dessa mulher, porque parece que essa mulher existiu e por isso eles acabavam atribuindo a fantasma exatamente a história, então, de duas amigas que acabaram perdendo o controle do carro. No ano de 1957, Delia Young e Susie Roberts decidiram deixar os afazeres domésticos ali por alguns minutos e aproveitar uma festa. Elas teriam saído de carro, teriam aproveitado a festa, no final elas teriam passado num posto de gasolina, abastecido e voltado para casa. Só que elas precisavam passar numa ponte, a ponte Robert. Quando elas passam por essa ponte, elas perdem o controle do carro e o carro acaba caindo no lago. Só que até esse momento ninguém sabia que isso tinha acontecido e deram então o que aconteceu como um desaparecimento. Essas duas moças ficaram desaparecidas, que 18 meses depois eles acabam encontrando uma delas. E de acordo com as coisas que eles encontraram, eles chegaram à conclusão de que se tratava da Susie Roberts. Também tinha sido dito que a Delia teria saído com um vestido azul e de repente eles deixaram isso para lá e a coisa foi seguindo. Isso eles acabaram encontrando 18 meses depois. E logo no momento em que eles a encontram, começa a aparecer essa tal assombração. Há esse grito no lago e a pessoa que acaba escutando esse grito, ela fica meio assim, meio paralisada e ela acaba sendo arrastada para o fundo do lago ou acontece alguma coisa ali de cunho sobrenatural. Só que por volta de 1990, eles estavam fazendo alguns mergulhos. Tem muitas pessoas ali que tomam conta, inclusive para evitar que as pessoas se afoguem, esse tipo de coisa. Eles começaram a fazer alguns mergulhos porque algumas partes ali das construções que tinham no fundo começaram a subir. E durante esse mergulho, eles acabaram encontrando o carro que teria sido o carro das duas moças. Quando eles retiram o carro do lago, eles acabam encontrando então mais uma pessoa. Só que aí eles percebem o engano. Na verdade, eles nunca tinham encontrado a Susie Roberts. Eles tinham encontrado a Delia Young. E por isso ela tinha um vestido azul. Essa moça que eles encontraram, ela usava esse vestido azul. A questão toda foi a seguinte: esse vestido não era da Delia Young. Esse vestido era da Susie Roberts. Como elas iam sair, ela teria emprestado o vestido para Delia e por isso existiu essa confusão. Mas quem usava o vestido era a Delia Young. Por isso que muitas pessoas à época diziam o seguinte: você não pode estar vendo uma mulher de vestido azul, porque quem vestia o vestido azul não era a Delia, era a Susie. Só que depois eles descobriram que sempre tinha sido a Delia. Foi a Delia a pessoa encontrada em 1958. Então, quando a Susie Roberts é encontrada, eles já não têm mais dúvidas de que eles cometeram um engano e que as pessoas que relatavam ali ver aquela mulher com aquelas roupas, cabelos loiros e sem as mãos, eles não estavam errados. Teoricamente, era essa mesmo a imagem que eles teriam que ver. Esse lago, ele é um lago muito visitado, só que ele também é um dos lagos que tem o maior índice de afogamentos nos Estados Unidos. São muitos afogamentos. Em torno de 700 pessoas já se afogaram nesse lago. Também tem muitas pessoas que acabam perdendo seus barcos. Barcos maiores acabam afundando e muitas vezes não são encontrados. E as pessoas também. Existe em torno aí de 20 a 30 pessoas que nunca foram encontradas. Histórias completamente estranhas de pessoas que simplesmente levantam no meio da noite, dizem que vão fazer alguma coisa, acabam entrando no lago e ninguém sabe o que acontece com elas, elas nunca mais são encontradas. E assim começa a se nascer as lendas, porque algumas pessoas também faziam suas fogueiras ali na beira do lago e sempre contavam que às vezes parecia que tinham pessoas ali fazendo trilha ou simplesmente passeando, não dava para perceber muito bem a roupa, normalmente era durante a noite, e eles encostavam ali, às vezes dois, eles conversavam um pouco e quando essas pessoas elas se viravam, esses homens tinham sumido. A
assim, ninguém sabia para onde, ninguém tinha entendido absolutamente nada, eles nunca bebiam nada. Também tinham pessoas que diziam que escutavam o que poderia ser ali alguns cantos de nativos americanos, né? Nativos americanos ali cantando. E por que eles acreditam que existe uma energia naquele lago que puxa as pessoas para o fundo? Existe um grande mistério em relação a essas lápides. É dito nos documentos oficiais que todas as pessoas foram retiradas. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade porque existe um programa na Discovery que acabou indo até o local, indo até esse lago. E eles fizeram um mergulho e eles conseguiram encontrar lápides, tá? Lápides ali com as pedras, com o nome, com tudo naquele local. Então você percebe que aquilo nunca foi mexido. Se algumas pessoas foram retiradas, tudo bem, mas não foram todas as pessoas, não. Acho que teve um determinado momento que falaram, meu Deus do céu, né? Vai entrar água aqui, a gente vai ficar a 47 metros de profundidade, não vamos perder tempo. Então as pessoas que mergulham nesse lago, elas estão mergulhando em água, seria água de cemitério, porque tinha 20 cemitérios ali, era cemitério pra caramba, né? Pra construir um lago, mas as pessoas, elas estão ali se banhando nessas águas. Tem uma outra coisa também que ninguém pensou, por quê? Tinha a época dos nativos americanos, e ali também tinha o cemitério dos nativos americanos, que não foi nem um pouco respeitado, eles não conseguiriam nem saber direito ali onde ficava cada pessoa que era colocada ali, os enterros eram feitos de diferentes formas, então eles não saberiam nem como fazer isso, então essas pessoas elas também estão nesse lago, no fundo desse lago. Então eles acreditam que toda essa energia, muita gente acredita que essa energia junta, ela acaba atraindo as pessoas. Existem pessoas que contam relatos estranhos. Elas dizem que quando elas entram, não é sempre, mas certa vez, elas acabam entrando depois de muitas vezes irem até o lago e uma coisa diferente acontece. Elas se sentem fracas, elas parecem que não têm muita noção dos seus movimentos e elas acabam ali se sentindo como se aquele lugar estivesse chamando por elas. É nesse momento que quem é prudente simplesmente sai do lago e outros acabam indo para a água e teve um ano, inclusive, que 20 pessoas acabaram perdendo suas vidas ali e muitas pessoas diziam que essas pessoas estavam normais, de repente elas começaram a se comportar de forma estranha e simplesmente foram lago adentro e depois a fundo porque não conseguiram se salvar. Estamos falando de pessoas de todas as idades e também de várias condições. Então tem pessoas, por exemplo, que nadam profissionalmente nesse local, nadam profissionalmente no lago e essas pessoas acabam tendo esse mesmo problema, acabam também no fundo do lago. Existem as pessoas que nunca foram encontradas, os barcos que nunca foram encontrados e também eles estão tendo coisas ali acontecendo cada vez mais frequentemente que são pedaços daquelas construções começando a emergir esses pedaços, o que pode ser aí um grande problema principalmente para as embarcações, dependendo aí dessas embarcações, isso pode bater num casco, pode um telhado, eles chegaram a fazer um mergulho e eles encontraram casas em perfeito, assim, parece que você estava entrando assim num, sei lá, em outro mundo e todo mundo dizia que embaixo daquele lago tinha uma cidade e ninguém acreditava, as pessoas achavam que isso era uma lenda, fazia parte das lendas que eles contavam do lugar, mas na verdade aconteceu mesmo, existe uma cidade no fundo daquele lago. Diversas pessoas inclusive utilizaram essa história para criar suas próprias histórias, utilizaram o lugar para criar suas histórias. Josh Malerman fez A Casa no Fundo do Lago, alguma coisa aí parecido com isso. Eu li o livro até a metade porque ele não é um livro bom, ele é um livro bem ruim. Eu lembro que à época existiram mesmo algumas pessoas que começaram a falar um pouco desse lago, só que a gente não tinha muita ideia dos motivos. E parece que o motivo aconteceu no ano de 2012, porque uma pessoa importante acaba perdendo uma pessoa importante nesse lago. Em 2012, o cantor Usher estava passeando com a família, com a esposa e com o enteado. O enteado estava com 11 anos de idade e ele estava andando de jet ski. Eu não sei de verdade se pode, eu não sei como é que funciona, não sei se ele estava andando com alguém, não consegui tantas informações assim, mas acontece um acidente então nesse lago e esse enteado dele não consegue e acaba então indo a óbito. Isso deu bastante problema, então eles acabaram falando de todos os problemas que estava acontecendo naquele lugar, que não tinha, que eles teriam que ter um pouco mais de cuidado. Eu não sei se esse jet ski ele acabou batendo em algum pedaço, como eu disse para vocês, de construção e acabou caindo. Eu não sei realmente o que aconteceu, mas
quando essa história vem à tona no Lago Lanier, muitas pessoas começaram a falar: isso aconteceu porque esse lago ele é amaldiçoado. Isso foi uma coisa que causou assim um escândalo na época, mas o caso dele foi o que acabou colocando então o lago como notícia. Depois disso eles começaram a levantar, principalmente os jornais, algumas mídias um pouco mais sérias, levantar a quantidade de pessoas que acabavam mal. Pessoas acostumadas a nadar, pessoas não acostumadas a nadar, que simplesmente se afogavam então nesse lago. E automaticamente, junto com as informações sobre os afogamentos, vieram as histórias sobrenaturais. E eles começaram a ligar isso como se fosse assim: esses espíritos de tudo que aconteceu aqui, eles inundaram a cidade, tinha uma cidade acontecendo aqui, tem lápides, tem pessoas aqui embaixo, então isso é o que tá gerando essa coisa, o que tá acontecendo é sobrenatural. Inclusive diversas pessoas começaram a fazer todo tipo de vídeos curtos, diversas coisas mesmo, falando sobre esse local. Tem diversas pessoas ali com histórias estranhas, tem um rapazinho que simplesmente foi lá, saiu do barco e pulou. Ele estaria dormindo, ele levantou, ele foi lá na beira do barco, se jogou e nunca mais foi encontrado. Então tem umas histórias que são realmente estranhas, são contadas aí ao longo do tempo, mas depois de 2012 teve uma tensão bem maior com esse rio, inclusive tem um grupo bem grande ali de salvamento que fica no lugar. Mas o incrível é que não adianta nada, tá? Porque ainda continua aí acontecendo um número significativo de pessoas que acabam se afogando. Existem pessoas que não vão a esse lugar de jeito nenhum, e isso é uma coisa que principalmente as pessoas da região ali do local dizem que não pisam nesse lago, e perdoem já desde já peço perdão se em algum momento falei rio, porque isso sempre acontece quando a história é sobre lago. E essas histórias elas foram sendo contadas, recontadas, mas dificilmente elas mudam. Algumas pessoas vão surgindo quando começa ali alguns documentários a serem produzidos, então eles procuram moradores, pessoas que passaram por alguma experiência. Tem também uma nadadora profissional, ela acho que fazia triatlon, se eu não me engano. Ela estava acostumada, ela morava na região, então ela treinava naquele rio há anos, e ela disse que certo dia ela estava treinando, ela ouve esse grito, e quando ela ouve o grito, ela simplesmente disse que ela perdeu os sentidos, ela viu que tudo ficou escuro, e quando ela acordou, ela teria acordado como se fosse aí nessas ilhas, que são essas montanhas, né, que depois que eles acabaram enchendo tudo de água, acabou virando como se fosse uma ilha. Ela vê ali perfeitamente essa mulher de vestido azul e também sem as suas mãos, e ela ficou com muito medo, mas muito medo mesmo. Ela teria corrido e conseguiu chegar do outro lado do que seria aí esse pedaço, né, esse pedaço de rocha, e encontra algumas pessoas que estavam de barco, e ela começa a gritar para que eles salvassem ela, só que ninguém conseguiu ver a mulher. Eles teriam voltado inclusive para querer ver, porque muita gente tinha curiosidade de ver, mas não conseguiram encontrar nada. Mas ela disse que aquela experiência ela não esquece. E também tem o seguinte, ela disse que ela sentiu perfeitamente quando as pernas dela parece que foram puxadas assim para o fundo, e ela não consegue explicar. E ela era uma nadadora experiente e assim, complicada essa história aí. E tem muita gente que inclusive conseguiu, né, sair vivo aí dessa história para contar, e diz que a coisa é muito, não é como se de repente enganchasse alguma coisa. Ainda pensei, né, de repente uma árvore, alguma coisa acaba enganchando o pé da pessoa, só que não, diz que não é peixe, não é nada. A pessoa sente como se fosse mesmo uma força de alguém que segura suas pernas e te puxa mesmo pro fundo. Agora, não sei se de repente pode ter alguma vida marinha estranha que tá puxando essas pessoas, só que não fica marca, tá? Seja lá o que for, não é mordida, não é nada, não tem nada que possa ali puxar uma pessoa que não seja uma mão, sem deixar nenhuma marca na pessoa, uma coisa muito esquisita, e eles contam que isso acontece nesse lago. Agora, se parte disso também faz parte da história do lugar, né, dessa história bem complicada que teve esse lugar desde os nativos americanos, depois também com os negros que moravam na região, e também essa travessia desse rio, que foi uma coisa assim que eu fiquei, e sinceramente cortou meu coração se escutassem essa história. Você inicia o mergulho, parece que você tá entrando assim num, sei lá, num filme de terror, sabe? Parece até um jogo de videogame, tem várias coisas ali, você consegue ver um pedaço da igreja, você consegue ver um monte de coisa esquisita ali, e de repente eles encontram ali a imagem, a gente tá vendo, tá sendo filmado, tem as lápides ali. Inclusive, esses pesquisadores da Discovery, eles vão conversar com a empresa que ficou responsável por fazer o trabalho, se esse trabalho tinha sido feito até o final. E eles disseram que sim, que tinha sido feito até o final, só que eles disseram só que a gente conseguiu filmar, e no fundo estão as lápides.
E aí eles acabam desconversando aqui, desconversando ali, mas fato é que a lápide está lá. E também eles tiveram que dizer, inclusive um deles é cético, é todo um jogo ali, né? Mas um deles diz que realmente sentiu uma coisa muito esquisita nessa água. E algumas pessoas dizem a mesma coisa, tá? Que não viram nada, não sentiram nada, mas que aquelas águas, elas têm, assim, uma certa energia perigosa que realmente parece, né, dá essa impressão, passa essa impressão de que aquilo está te puxando. De repente pode ser só uma impressão ou medo também. A pessoa já vai conhecendo a história e acaba sentindo medo. O que também nos faz pensar que depois de tudo que eu contei para vocês, é difícil acreditar que um lugar como esse guarda, né, aí boas energias. E aí muita gente pode falar, mas tem o mar também acontece muita coisa então, né? Mas se a gente for levar para esse lado, a gente sabe que a energia do mar é um pouquinho diferente. Inclusive muito conhecido para limpezas aí, limpezas espirituais. No caso ali não é isso, ali não é nem mesmo um lago natural, não teve nada ali para ser formado. Foi algo ali feito pelo ser humano, em cima, né, da história da vida de muitas pessoas. Duvido jamais. E tenho que dizer uma coisa para vocês, eu tenho muito problema com rio. Eu não sei porquê, não gosto de rio, não gosto de lago, eu gosto do mar. Tá? Gosto muito do mar, tenho muito medo de lagos, eu tenho muito medo de rio, eu não sei porquê, tá? É uma coisa que eu tenho e que eu tenho sempre uma sensação de que alguma coisa vai passar pelo meu pé. Aí eu escuto essa história, vocês acham que eu teria coragem, por exemplo, de ir nesse tal lago? Mas nem. Claro, aqui a gente tá acreditando que tudo isso é verdade, ou senão a gente só tem o elemento humano e essas pessoas são pessoas aí que não respeitam normas, regras, entre outras coisas, e acaba como acaba. Mas hoje é o Cestas Assustadoras, né? Então a gente vai pensar que tudo isso é verdade. Sem contar que eu achei essa história também muito bonita, tá? Essa parte toda aí da passagem do tempo, achei muito interessante. Mas me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse lugar. Se você visitar esse lugar, se você já visitou esse lugar, a gente fala com pessoas aqui de todos os lugares, de repente você mora próximo, você de repente até mora, né, muito mais próximo do local do que a gente imagina. Conta a sua experiência aqui pra gente e também se você tem vontade de conhecer esse lago artificial, que muito sinceramente é um lago muito bonito, mas tem uma história pesada pra caramba. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.